Olá, queridíssimos alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estarei aqui conversando com vocês no chat, mandando meu oi, ouvindo o olá de vocês e vendo tudo aquilo que vocês estão produzindo ao longo da aula, aquilo que convier ao nosso chat, né? E a aula de hoje é Sem Limites para Criar. Nossa, que título bacana para uma aula. A professora de hoje é a professora Mônica. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Então vamos lá então. Antes de eu passar a palavra para ela, vamos para as habilidades de hoje. Na tela, tema da aula, comparação de textos literários, versões. Não esquece de colocar a data também, né? Você gosta disso, dia 13 de agosto. Coloca aí, olha, é isso aí. Comparação de textos literários, sem limites para criar. A habilidade, aquela habilidade enorme de novo, vamos lá. Vai. Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, retomadas, entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música. Quanto aos temas, personagens, estilos, autores, etc. E entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer, honesto, vídeos, minuto, Vaidem, entre outros. Acho que dessa vez eu consegui ler um pouquinho melhorzinho, acho que estou organizado. Professora Mônica, a aula é sua. E aí, Mauro, olha só, tudo bem, tudo ótimo. Gente, essa habilidade enorme, amanhã ainda vai vigorar, então quem gosta de anotar aí já fica preparada a canetinha, que amanhã ainda vai ser a mesma. A gente vai encerrar amanhã a situação de aprendizagem 1 do caderno do aluno. E assim como vários alunos responderam no chat, assim, minha professora já disponibilizou para mim em formato PDF, colocou para a gente lá no Google Classroom. Mas o aluno que ainda não tem, é só colocar lá no Google EFAP, Caderno do Aluno, volume 3, a parte em que está a língua portuguesa do nono ano é o volume 1 e você vai encontrar a situação de aprendizagem 1, que contempla todas essas aulas semana passada e essa, tá bom? É a situação de aprendizagem 1. E aí vocês viram, não, que hoje a gente vai tratar de versões. Quais são os objetivos da aula? Perceber diferenças e semelhanças entre obra original e versão adaptada. Desenvolver a criatividade para a produção de versões. Sim, porque não, a gente não tem que ficar esperando só que os grandões aí da criatividade desenvolvam, mas vocês também, vocês vão ver hoje como os alunos são criativos. Reconhecer a variedade de gêneros e suportes disponíveis para a criação de versões. Galera, a gente falou do apólogo e só para encerrar, mais duas alunas, aliás, mandaram para mim. Uma mandou sobre o apólogo do roteador e o controle remoto, mas eu não anotei o nome dela. E assim, foi bem interessante. Eu li tudinho, ela mandou a foto do caderno, eu printei só o caderno, não printei o nome dela, infelizmente. Aí eu falo amanhã, se você entrar em contato comigo lá de novo, tá bom? Pelo Instagram, ela fala que o roteador e o controle remoto vão fazer greve. Porque eles não trocam as pilhas. Isso. E aí eles ficam batendo. Hora, né? Sabe quando você não troca a pilha, que você fica batendo para funcionar? Nossa, que excelente ideia. Nossa, ideia bacana. Original. A Isabela Duran, ela eu vi porque eu printei, ela postou o caderno, eu printei e o nome dela estava lá, assinando ao final. Ela fez sobre o copo e a xícara se conversando, e aí o copo é um copo de requeijão. Ela fez com tanta ironia, com tanto deboche. Nossa, eu ri, achei super engraçado. Classe, né? Deve ser isso. E a xícara falando, eu sou pintada à mão. E o copo de requeijão, você não custa nem R$5. Nossa, que excelente ideia. Parabéns. E no final, os dois quebraram. Os dois quebraram juntos no chão. Já contei o final. Olha, tem a moral do apólogo. Que bacana. Pois é. Não dei a moral, só dei o final. Vocês, são muito criativos. Essa aula também tem tudo a ver com vocês, gente. Olha, vamos de acolhida. A gente tem 3 momentos de acolhida. Abram o chat, por favor, que agora é um assunto que o professor Mauro ama, gente. Eu tenho certeza que ele vai amar esse chat. Falar de filme, bastante. Olha, pergunta para eles, Mauro. Você já leu algum livro que virou filme? Qual foi ele? Ai, Mauro, começa você, enquanto a gente vai abrindo aqui o chat. Livro que virou filme? Nossa, eu posso começar com todo o universo de quadrinhos, né? O universo Marvel, que são todos heróis de quadrinhos, revistas em quadrinhos que viraram filmes, né? Para as pessoas da minha geração, isso foi uma revolução. Nós vermos personagens que eram estáticos no quadrinho ganharem vidas nas telas de cinema. Mas podemos partir para outros, né? Percy Jackson, Harry Potter. Ixi, o que mais
mais deu aqui os foi alunos Harry estão Potter. participando Harry Potter, Nossa, né? como amo Harry Potter. O menino do pijama listrado estão participando aqui. É ótimo esse. 4 Vidas de um Cachorro, Pequeno Príncipe, a Ana Laura tá falando, Hobbit. bem legal. Isto, Olha, bem legal. que legal. Nossa, bem bacana. Gente, eu já li, sim, livro que virou filme, já li livro que virou novela. Amanhã a gente até vai falar alguma coisa sobre novela. Livro que virou novela? Sim, o Éramos Seis. É verdade. Sabia que eu li quando eu era bem novinha? Tinha esse livro Éramos Seis lá na estante de casa. Porque somos família de professores, então sempre tinha livros lá. E aí eu vi um livro super antigo. Eu peguei e fui ler. Eu sei que quando morre o Carlos, eu tinha uns 12, 13 anos, era super novinha, estava 6º, 7º ano. E eu chorei. E aí quando eu vi na novela, eu não chorei tanto quanto. Foi a primeira vez que eu senti, nossa, como é diferente essa coisa de versão, não é, gente? Como é diferente. Aí cabe a próxima acolhida. Pode falar, Mauro. Não, eu ia falar que um aluno citou Turma da Mônica, e o filme da Turma da Mônica é maravilhoso. Sim, e a dificuldade live que é, isso, live action, a dificuldade que é transformar personagens que são tão famosos, conhecidos, em pessoas reais, né? Live action, né? No cinema, isso é bem difícil, é bem complicado. Tem um livro que eu lia bastante, a professora lembrou, né? Mas eu li um outro, que é da coleção Vagalume. Ah, meu Deus, que é aquela coleção maravilhosa. Tem um livro que eu lia, que eu morria de vontade de ler, que era chamado O Escaravelho do Diabo. Ah, meu Deus, que ótimo. Nossa, eu morria de vontade de ler esse livro. Aí quando eu li, né, quando era moleque, aí saiu no cinema um filme, nossa, espetacular, O Escaravelho do Diabo, bem bacana. Conversa muito com a minha infância, minha adolescência, hoje, bem legal. Na aula do 6º ano, quem acompanhou aí, a Dani estava falando também sobre versões. Querendo ou não, até casava um pouco com o conteúdo. E eu falei sobre a coleção Vagalume toda, só que tinha o caso da Ilha Perdida, você lembra? O caso da Ilha Perdida. Que a aula era sobre temática da narrativa de aventura. Gente, a coleção Vagalume não era tudo? Era tudo. Nossa, gente, vocês corram atrás dessa coleção, a coleção Vagalume. Converse com seu professor sobre isso. É série Vagalume? Sobre isso. Isto. Livros sensacionais, muita aventura, mistério, drama, muito bacana. Muitos alunos perguntaram ainda semana passada, quando eu falei sobre bullying, que eu lia os livros e me sentia representada ali, eram uns da coleção Vagalume mesmo, da série Vagalume da Editora Ática. Muito bom. Olha, já vou fazer a próxima. A Melissa falou A Culpa é das Estrelas, é verdade. Pô, bacana, era livro, virou filme. Bem bacana. Olha, gente, aí, na tela. Agora vai ser polêmica. Opa! Pergunta, Mauro. O que você achou mais legal? O livro, história original, ou o filme, versão adaptada? O mais legal é o quê? O livro ou o filme? Compartilhe conosco. Fala aí dos seus. Fala de algum de quadrinhos. O que você tem? Um parecer, Mauro? Dos quadrinhos? Olha, eu acho que os heróis da Marvel, por exemplo, vou colocar mais fogo na linha na fogueira, né? Os heróis da Marvel no cinema se saíram muito melhores do que nos quadrinhos, né? Já os heróis da DC nos quadrinhos são bem melhores, né? No livro, né? São bem melhores. Sério? Bem melhores. O Batman é melhor no gibi do que... Menos naquele que é do Christopher Nolan, né? Tá. Mas eu falo o universo DC. Você pega o Super-Homem, Mulher Maravilha, aquelas histórias são muito mais espetaculares. Estão perguntando a opinião, tá bom, gente? Na minha humilde opinião, eles são muito mais espetaculares nos quadrinhos do que nos filmes. Já o universo Marvel, no cinema, se agiganta. É um negócio espetacular, né? Mas, em geral, eu tendo a gostar mais dos livros do que dos filmes. Aí eu vou dar uma de moderadora. Eu sei por quê. Porque a Cibele vai responder, vai contemplar o professor Mauro. Cibele disse assim, Cibele da Silva, gosto muito de ver os dois, mas prefiro ler o livro porque assim eu posso imaginar do meu jeito, não é por isso? Isso, verdade. Porque o que é o cinema quando é adaptado? Se não uma adaptação, uma leitura. Você tem que ler o livro de um jeito e ver o filme de outro jeito, né? O Miguel, olha que interessante que ele fala, Mauro. O Menino do Pijama Listrado, eu entendi o filme. Agora, o livro, eu não entendi nada. Posso falar uma coisa? Eu li o livro, eu não sabia do que se tratava. E eu adorei. Cara, quando eu parei para ler aquele livro, ele foi levando e foi aquele choque. Aí eu parei para ver o filme depois, não teve o mesmo choque? Porque se você não leu, vá atrás. Mas lê o livro primeiro. Porque vai levando de um jeito que no final parece uma cerca ali e você fica horrorizado com aquela cerca, né? Mas foi mais ou menos o que eu tive com Éramos Seis. Gente, olha só, tem um que também é polêmico. O Caçador de Pipas. Quem vai ler, ele é até grosso, acabaram super de citar legal. aqui, a professora Vanessa. Ai, não acredito, professora. Nesse mesmo momento E o que ela falou? Que ela prefere o filme ou o livro? Ela citou o livro,
Olha só, porque eu li o livro, chorei copiosamente, eu chorava. E meu pai pensava que eu estava chorando por causa de um amor lá, eu era adolescente e chorava. Menina, você está chorando por causa de um livro? Ele não acreditava. Eu falando, eu não estava acreditando. O menino, no livro, ele tem lábio leporino. Quando eles fizeram o filme, ele não tinha, era bonitinho, tal, normativo. Eu olhei e falei, gente, vocês estão me traindo a história. Porque eu imaginei toda uma criação e chega no filme, é uma outra coisa. Olha, então, a Ludmilla, ela disse assim, eu prefiro o filme da Culpa das Estrelas, porque o livro é muito triste. Por falar nisso, vou falar pra você uma coisa, gente, aquele filme extraordinário. Aí eu vou me trair aqui, porque eu assisti o livro e eu achei ok. E a história de um menino, é impossível passar aquela deformidade, os problemas de saúde daquele menino para o cinema. Só que o filme foi tão maravilhoso, na minha opinião, tão melhor do que o livro, Sério? que leva às lágrimas. Leva às lágrimas. O filme te comoveu muito mais. Muito mais do que o livro. Uau! Embora não tenha a possibilidade de passar aquele problema para o cinema. Ficou tão delicado, tão bonito, que levou às lágrimas. Gente, esse negócio dos alunos procurarem a gente no Instagram, tem o Cauã, que é aluno da professora Elinete, que a gente já citou ele alguma outra vez aqui. O Cauã estava conversando sobre livros comigo, indica não sei o quê. E ele tinha falado sobre isso. Livros que ele leu que viraram filme. Professora, como eles inventam na história. E ele me mandou um print lá, de uma parte da página, falando, olha só como que foi no filme uma mentira, porque no livro é diferente. Sabe aquele Bird Box? Sei, Que virou sucesso lá naquele streaming da Netflix? Então, tem o filme primeiro. E aí ele falou, gente, por exemplo, a irmã da Mallory, ela não morre no acidente de carro, como a gente tem ali aquele impacto, né, que ela sofre, que ela fica com aquele olho estarrecido lá, aí ela morre ali. Não, ela não morre dirigindo. Aí ele foi, me tirou a foto e me mandou, professora, leia, olha o spoiler. Eu li e falei, nossa, que mentira. Então ele falou, o livro é muito melhor, não é, Cauã? Se tiver no chat, fala. Então, mas eu tenho que falar porque, como amante de cinema, adoro cinema, e o cinema tem que se adaptar, porque é uma arte muito cara. Fazer cinema custa muito. E para você fazer um filme, você tem que ter livro, né? Escrever um livro, você basta ter ideias, a imaginação. Então, às vezes, uma explosão que acontece no livro não dá para ocorrer no filme porque acabou mas o a gente dinheiro. imagina, Mauro, a gente fica assim, então, na mas cabeça. eu tô passando pano pros filmes, né? Porque às vezes não dá pra você, o filme às vezes não é tão bom porque falta dinheiro, falta recurso, falta orçamento. Né? Esse orçamento é isso. Às vezes foi opção. Tá bom, a minha pergunta para você, a sondagem agora vai ser para você primeiro, gente, na tela. Ei, você já leu algum livro tão interessante que achou que ele merecia ganhar uma versão cinematográfica? Você deve ter um na ponta da língua, professor. Algum livro? Tem Qual, sim. mano? Tem um livro chamado 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Este livro merecia ganhar uma versão cinematográfica. Vá lá e leia, cara. Mas 100 eu Anos acho de Solidão. Tem, Mauro. Vai virar uma série de TV. Eu não sei por onde, mas vai virar. E eu tô com medo, porque eu gosto tanto desse livro que quando virar, não sei se eu vou ter coragem de assistir. Ai, os meu alunos Deus. estão participando aqui. Você Olha, é como eu, já li 3 vezes o 100 Anos de Solidão. A Bianca tá falando, sim, 100 Anos de Solidão, amo. Isso, Bianca, é esse livro aí. Nossa, bacana. A família Buendia, toda a árvore genealógica ali, imagina aquilo. A gente ia ficar doido. A gente ia ficar doido com aquele filme, porque eles iam ter que achar tantos atores parecidos. Podia ter um seriado de 10, 30 anos, não tem nenhum problema não. O filme é muito bacana. Eu não sei esse filme, o Gabriel fala A Bolsa Amarela, se não tá me trollando, deve ser um livro legal. Nossa, são tantos aqui que a gente não conhece, Mauro, eles estão falando... falando... Droga da Obediência, Larissa, isso, bacana, Larissa, bacana. Mas eles estão falando de vários livros aqui. Gente, eu amo esse chat, eu vou gravar, porque eu quero as referências de vocês. Rainha Vermelha, o Eduardo fala Rainha Vermelha. Vários falaram, filme da Mafalda, olha que legal. Podia, não é? Ter uma animação da Mafalda. Verdade, isso mesmo. Isso é muito legal. Olha, gente, a gente gastou já 15 minutos da aula Calvin. só nos chats iniciais, de tanto que esse assunto é maravilhoso, não é? Verdade, não, utilizou a aula. Os alunos estão participando bastante, aí, olha só. Olha, vocês têm que caçar esse caderno do aluno, porque ele está muito legal, muito interessante. Presta atenção na telinha. Está lá na página 25, falando sobre os textos comparados. Não há limites para a criatividade. As diferentes versões são adaptações e variam conforme o objetivo do trabalho. Já ouvimos alguém dizer... Já ouvimos, não é? O que as pessoas falam, Mauro? Eu prefiro... O filme está... Tá diferente da história do livro. Não fala, o filme tá diferente. Prefiro o livro. O livro é mais legal. Não, prefiro o filme. Mas e mesmo assim, as histórias, em determinados momentos, elas se entrelaçam, fazem lembrar a obra original.
trazem, por exemplo, menções referentes às personagens, ao enredo, ao espaço, ao tempo, ao foco narrativo, linguagem, à prática social, à condição, ao meio. Gente, sempre uma história vai se conversar, mesmo que seja uma versão, não é? Uhum. E aí, atividade 2, lá da página 25 também, vai começar explanando assim, gente, ó, trabalhar um texto literário, adaptando para a linguagem do cinema, do teatro, das artes visuais, da música, requer, primeiro, você tem que identificar tema ali, ver qual é o tema que se trata, porque você não pode fugir dele. Ver ali como se dá a criação das personagens e o estilo de escrita, porque se, por exemplo, é um conto, tem que ser um conto, não é na versão, não pode fugir daquilo. Esse levantamento feito a partir da leitura e do estudo do texto original serve como base para a montagem de um roteiro, que pode se transformar, por exemplo, aí veja só, Mauro, você deve conhecer todos esses tipos de versões. Perfeito. Então, bora lá, você lê um, eu leio outro? Por favor, paródia. Começa. Apresenta, em geral, sentidos diferentes para uma obra já existente ou consagrada, estabelecendo novas interpretações. Uhum. Paródia, a gente vai ver um exemplo logo menos, mas paródia geralmente tem um caráter de comédia. Tiração de sal. Todo mundo em pânico. Sabe do que a gente está falando, né? Boa, legal. Já deu uma dica aí. O pastiche, gente, criação literária ou artística que reproduz o estilo de escritores, pintores e músicos, por exemplo. Pode ser entendido como montagem, combinando aspectos característicos de outras obras ou autores. Eu não vou dar um exemplo de pastiche aqui, porque a gente não consegue tantos direitos autorais como a gente quer, né? Mas eu lembro muito de pastiche em questão das pinturas. Aí tem um filme que eu vou dar uma dica também, Mauro falou sobre a paródia, Todo Mundo em Pânico. E aí do pastiche, se você for ver um filme chamado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Fabuleux Destin de Amélie Poulain, que é um filme francês, muito com uma pegada assim surrealista e tal. Tem uma personagem que ela é incrível, icônica, que é um pintor. E ele passa o filme inteiro ali fazendo pastiche de Monet, não é? Ele faz... Você lembra desse filme que ele fica lá? Ele tem ossos de vidro, não é? E aí ele é meticuloso em fazer um pastiche. Se você for ver esse filme, for assisti-lo, aí você vai ver que ele tem que ser exatamente como Monet, pensar como Monet. O pastiche é isso, é você tentar reproduzir a genialidade daquele gênio que você admira. Tá bom? Vamos continuar lá. Trailer honesto. Videoclipe produzido por alguém, geralmente um fã, para divulgar um filme. Então, às vezes, você é tão fã de algo, você pega trechos daquela obra e divulga o seu próprio trailer, né? Para divulgar um filme. Né? Então, aí, um trailer. Você lembra da aula de quinta passada, Mauro, que a gente falou sobre o Apólogo pela primeira vez? Sim. A gente não passou um trailer? Um trailer, exato. Um trailer honesto, porque... Foi aquela obra lá que tem lá no canal Brasil Escola, só que a gente passou um minutinho só, era um trailer bem honesto para vocês depois assistirem, que tem quase 15 minutos ali de filme do Apólogo. Tem um bem famoso também do livro O 15, da Raquel de Queiroz. Se você pesquisar O 15, tem um trailer do 15, né? Eles começam a falar seca, miséria, morte e tal. Aí você dá uma vontade louca de ver esse filme. Nunca vi esse trailer honesto. Esse livro é muito bacana. É um trailer honesto do livro? Do livro O 15. Oh, que demais. Presta atenção aí, vamos continuar. O podcast vocês já conhecem. Não conhece? Podcast é como um programa de rádio que transmite informações diversas de forma simples, rápida e sem custos. É baratinho, não custa nada, não é só o seu tempo para você produzi-lo. Isso. Pode ser acessado de maneira online ou offline. E ainda, gente, aqui eu não completei a informação, mas existe a versão também videocast. Pode ser podcast ou videocast. Você faz de forma gratuita e aí os fãs daquilo podem baixar. Você tem vários aplicativos que você pode baixar e ter esses videozinhos. Produzir e reproduzir. Mas videocast eles fazem muito e colocam no Instagram, não é? Isso. E manda depois pra galera no WhatsApp. E aí a gente já falou de podcast aqui, já falou que a gente também faz podcast, a gente gosta, não é, Mauro? Muito bacana. É fácil, barato, acessível, né? Desde que tenha uma conexão. E conexão, né, a gente consegue de alguma forma. E pelo CMSP, né? A gente pode gravar primeiro, depois jogar lá no procurar aplicativo. uma rede Wi-Fi, né? Dá pra fazer isso. Tá, gente. E por fim, fanart. Fanart.
Fanart, produção feita por fãs que são artistas amadores. Estes criam versões para homenagear seus ídolos. Aí, né, se resume tudo aquilo que é fanfic, produção de outros artistas, homenageando os artistas já consagrados, né? Uhum. Fanart é incrível, justamente por causa disso, porque abrange uma gama de gêneros aí em que você pode produzir ou pensar com a sua criatividade em fazer uma versão. Vamos usar os exemplos da aula de hoje? Então, bora lá. Primeiro, um exemplo de paródia. Sabe a professora do sétimo ano, aliás, a Andréa Paulon? Ela criou uma paródia, ela colocou até numa aula, aí eu peguei aqui para vocês verem. Olha só, observe só como ela imprimiu um novo sentido e conferiu uma certa dose de humor nessa nova versão do poema famoso de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? O papel enroscou, a tinta acabou, programa travou, antivírus expirou, internet caiu, a lan house fechou. E agora, José? A cara do José ali, gente. Quem nunca? Quem nunca passou por isso, não é, Mauro? Nossa, é a versão moderna do meu cachorro comer meu trabalho. Ah, boa. É, porque agora, na quarentena, né, professor, o papel enroscou, a tinta acabou. Isso. Muito bem. Pois é, paródia é isso. Você pega e você coloca até uma dose de humor, você reproduz do seu jeitinho, com um pouco de humor. Isso é uma paródia muito legal. Aqui, como a gente falou, podcast vocês já viram, trailer honesto já viram, eu falei do pastiche, falamos também, mostrei um exemplo da paródia, e agora a gente vai trabalhar analisando duas fanarts. E, Mauro, eu estou muito empolgada, porque são de duas alunas da rede estadual que estão acompanhando o Centro de Mídias desde o comecinho. Nossa, que bacana. E aí elas me procuraram lá no Instagram, eu observei. Depois das aulas de HQ, elas quiseram produzir coisas, os alunos que são ilustradores já, desde o 9º ano. Presta atenção, a primeira que a gente vai analisar é da aluna Ana Carolina Silveira Lourencini. Ela é do 9º ano B da Escola Maria do Carmo de Godoy Ramos, que fica lá em Serra Negra, interior de São Paulo, que é da DE de Mogi Mirim. Ela é fã, olha só, fã de Machado e se inspirou em sua obra O Alienista para criar uma fanart em formato de HQ, a fim de atrair maior público para a obra, porque a ideia dela era como se fosse um trailer, sabe? Eu vou fazer isso daqui e vou postar para a galera ter vontade de ler assim como eu li. Certo. Segundo palavras da própria aluna, sua vontade é que todos os alunos fiquem com vontade de ler esse livro. Vamos ver a HQ dela, Mauro? Por favor. Você me ajuda na leitura? Claro, vamos então, lá. Então, bora lá, olha só. O Alienista. Itaguaí, onde eu, Dr. Bacamarte, residia. Ela fez um mapinha de Itaguaí, tá vendo no primeiro quadrinho, gente? A gente vai fazendo, o Mauro vai lendo e eu vou fazendo a descrição, tá bom? No primeiro quadro, porque os quadrinhos são assim, né? A HQ é assim, ela coloca o mapa de Itaguaí. Havia muitos loucos aqui e nenhum tratamento para eles. E aí alguém falando, uma pessoa ali ao fundo falando, está com várias exclamações na cabeça, e tem um doutor com óculos assim, só prestando atenção. Por que não fazer um centro para ajudar essas pessoas? E aí é o doutor que está pensando, o doutor que é o alienista. Ele tem uma ideia na cabeça e pensa isso. Afinal, o que é a loucura? Quem é o louco? Quem é equilibrado? Isso, gente, ela só colocou a cabeça dele com esses pensamentos, cheios de dúvidas, cheios de interrogações. A partir daquela ideia, fui para a Câmara de Itaguaí. Queria falar com os vereadores, por favor. Expliquei aos vereadores como seria a tal casa de Orates. É a casa de Orates, a Casa Verde. E aí, olha só, ela representou o alienista ali careca, com sobrancelhas salientes, um óculos bem pequenininho, um bigodão. E tá vendo aí, gente, o arroba dela? AN4 e 4As. Aí o que eles falam? A ciência... É meu emprego único, Itaguaí é o meu universo. Nossa, olha só, ele falando para todos ali os vereadores. Ele vai convencê-los de abrir a Casa de Orates. Quem efetivamente... Opa, vamos passar? Boa. Quem efetivamente é louco em Itaguaí? Os vereadores rindo. Tem louco em Itaguaí? E aí, olha lá, próximo quadro, o que tem? Câmara de Itaguaí, 1904, aprovado. Decreto que a Casa de Orates de Itaguaí seja oficialmente aberta. Ele conseguiu convencer e ele vai abrir a Casa de Orates, a casa do alienista. Após isso, enfim, a Casa do Orates foi aberta. Bem-vindos à Casa Verde.
Mas será que isso agradou aos moradores? Gente, aí aparece a Casa Verde, que é o nome da Casa de Orates. Casa de Orates é um nome antigo para sanatório. Sanatório. Não, é sanatório, gente. E aí ele está na porta, assim, tá na frente dessa Casa Verde, chamando todos bem-vindo. O que é o alienista, gente? Ele é o cara que trata dos alienados e ele vai estudar sobre a loucura. Olha só que legal. A Ana Carolina, ela fez uma fanart sobre Machado de Assis que eu achei incrível. Dá vontade de emoldurar e colocar num quadro, não dá, Mauro? Bem bacana. O que está escrito aí? Maior nome, Machado de Assis. Maior nome da literatura do Brasil, Machado é considerado o maior escritor negro da história. Uau! E aí ela fez tudo em preto e branco, foi bem legal, porque ela pegou até aquela ideia do Marcelo de Salete, como ela quis focar nessa questão, ele é considerado o maior escritor negro, e ela bota tudo em preto e branco para dar mais uma intenção, assim, ao que ela quer transmitir. Ana, que criatividade você teve? Ela fez como se fosse um pôster, não é, Mauro? Porque eu destrinchei os quadros para caber nos slides, mas ela fez como se fosse um pôster, contando mais ou menos sobre o que se trata o alienista, quem é o alienista. Isso, esse quadro a quadro, né? Bem bacana, porque a gente falou da mise-en-scène, né? Escolhendo quadro a quadro. Mas aí, sabe o que a gente vai mostrar agora? Eu quero que vocês vejam um videocast. Ela mandou para mim também o processo de criação dela, como é que ela cria a sua arte. Vamos conferir e nos inspirar? Presta bem atenção que agora vai passar o videozinho da Ana Carolina. Gente, vocês viram como se deu o processo de criação? Ela tentou mostrar pra gente como é que faz, pra gente perceber não é tão difícil. Ela tem algumas habilidades ali de desenhista, ela desenha numa folha de papel e tal. Ela deve ter apagado muitas vezes, tira foto e com um programa ali de internet, ela vai colocando digitalmente e vira uma ilustração, a ideia que ela tem. Aí eu vou ao chat. O chat está aberto, professor Mauro? Não, mas vamos abrir. Abriu? Vamos abrir. Abram-se as portas do chat. Vamos lá. E aí na telinha para vocês, gente, depois de ter conhecido a fanart, criada por Ana Carolina, você ficou com vontade de ler O Alienista? Qual foi a intenção da Ana Carolina ao produzir um videocast com o processo de criação da sua fanart? Gente, vocês ficaram com vontade? Bastante falam sim. Ai, que legal. Nossa, isso é que é legal. sim. Mauro, e você não colocou, enquanto eles estão respondendo aí, lembra que você colocou o conto lá, vários alunos leram, hein? Verdade. Tem aluna A Noite que tá de citando, Noite de Almirante. Vários Isso. leram, eu li, vocês viram que eu dei minha opinião lá, se ela traiu ou não traiu. Gente, olha, despertar a vontade de leitura é o sonho de todo professor, Nossa, não é? a pessoa foi lá tá e leu. Eles leram A Noite de Almirante, leiam. Eu não vou dar minha opinião enquanto bastante gente não ler e não Mauro, falar a respeito comigo. Sozinho, não vou discutir sozinho não, eu quero discutir com um monte de gente. Eu quero então, stories. A questão é, leiam o conto Noite de Almirante, do Machado de Assis, e respondam. Você acha que Genoveva traiu ou não traiu de Olinda? Vários já responderam, depois eu vou te passar as respostas. Alguns conversaram comigo também pessoalmente, né? Pelas redes sociais, virtualmente. E eu vi as respostas, foi muito bacana. E assim, leiam e compartilhem comigo a sua opinião. E aqui, bastante gente falando que despertou a vontade sim de ler, de... Tem aluno bem sincero falando, não fiquei não, mais ou menos, tal. Cara, olha, esse livro Alienista, gente, dói de tão bom. Aqui é um livro que é um conto, né? Um conto um pouquinho maior. Faz a propaganda aí, mano. Faz a leia, propaganda. olha só, Vamos tá fazer aqui. a propaganda. Eu tenho as duas versões. Você encontra assim na biblioteca, desse jeito, ó, assim, mas aqui, ó, sendo engraçadinho, fininho, né? porque é um conto. Tem 40 páginas, gente, vocês podem procurar.
Exatamente. PDF no Google e lê de hoje Não precisa para ser essa amanhã. edição, não. Pode ser outra. O livro está aqui, ó, o Alienista. E eu trouxe até aqui, gente, essa versão eu já usei bastante em sala de aula, que é a versão de HQ. Isso. A gente não pode ficar mostrando, não é muito a capa, mas o que é legal é que no final eles contam tudo sobre o roteiro. Como é que você transpõe algo que está puramente escrito para uma linguagem visual. E assim, a Ana, eu não sei se ela criou um roteiro, mas olha que criatividade ela teve para colocar o que ela leu assim, numa deixa, como se fosse um trailer honesto, um pôster de divulgação, porque muitos alunos falando aqui que era para divulgação. Isso, e deixa eu divulgar esse livro. Esse livro conta a história de um cara que ele abre essa casa de Oratz, né? Abre o sanatório, ele abre esse sanatório e começa a colocar todos aqueles da cidade que ele acha que são loucos no sanatório. Ele começa a colocar todos que acha que são loucos. Até que ele descobre que não ficou ninguém na cidade. E não, aí? Não. É assim, aí? 4/5 foram para lá. 1/5 da cidade estava fora. E 4/5 estava dentro. Eu estou exagerando para criar expectativa. Quando ele percebeu que tinha muito mais gente. Aí ele começa a questionar, quem é louco? Dentro e fora? Gente, olha... E assim, é bom que o Mauro tenha já deixado esse gostinho para vocês, porque o Alienista trata sobre a questão da loucura, mas com muita ironia, com muito deboche. Isso. Porque se vocês lerem de hoje para amanhã, a gente vai continuar falando sobre o Alienista na aula de amanhã, sabia? Que a gente pode discutir melhor. Bacana, bom, leiam. Aqui vários alunos falando que vão ler, que não sabem, espero que vocês leiam. O Mauro já deu aqui uma deixa sobre o Alienista. Sim. E aí depois vocês vão ver nos slides que tem até uma sinopse. Agora vamos ver a segunda fanart? Vamos ver a segunda? Presta atenção. Agora outro assunto legal, outro assunto interessante que vocês amam, que é o universo dos animes e dos games. Como eles falam de animes, gente? Você gosta de animes, Mauro? Eu poderia ser mais fã. Tá bom, tá bom. Mas anime é tudo que é animação em geral. Então, mas quando a gente fala de anime, você entende a cultura japonesa, Sim, né? Depois eu vou colocar para vocês isso daí. Eu vou colocar Ou posso estar falando besteira também, não sei, porque eu não conheço muito a respeito. Aí eu vou mostrar. Presta atenção, gente. Olha só. A gente vai ver aqui algumas criações de uma aluna chamada Marilyn Jiménez Camacho. Lá nas mídias, nas redes sociais, eu divulgo que eu também sou professora de espanhol. E aí eu boto umas aulinhas lá, a Marilyn veio, ¿hablas espanhol? No meu direct, e eu, sí, hablo espanhol, que bueno, professora, pues no hablo português aún, hablo espanhol. E ficamos falando em espanhol. Achei a coisa mais legal, explicando as coisas da aula para ela. A Marilyn estuda na Escola Estadual Guilherme de Almeida, situada lá na capital de São Paulo. E assim, ela mesmo tendo esse processo de nacionalidade, ela assiste às aulas de língua portuguesa e eu percebi pelo perfil dela que ela é muito habilidosa em criar fanart e OC. Essa sigla OC está na internet assim, Mauro, como é que a gente fala? Está viralizada. E eu não sabia o que era OC. Fui procurar um ilustrador. O que é OC? OC é, como é que se lê? Original Character. Isso daí é o termo atualmente utilizado para designar personagem quando ocorre a criação a partir de... Aliás, você é aluno que gosta de ilustrar. Você começa fazendo as suas fanarts. Aí depois você pega os traços todos, um traço original que você tem e cria um personagem original só seu. Mas aí você começa fazendo as fanarts. Olha, se você seguir lá o @DOTTIE _MJC, você vai conhecer o trabalho dela. Olha isso daí. Quem é essa daí, Mauro? Nossa, que bonito esse trabalho. Olha o traço dela. A princesa do Mario Bros, que Isso, legal. ela fez a versão da princesa Peach. A versão dela. Como é que lê Peach? Eu tenho medo. Peach. É Peach mesmo? Eu tenho medo às vezes de cometer gafes. Então, o Mario Bros não tem a princesa, a gente sabe como que ela é e tal. Ela fez a versão dela. Essas pessoas que gostam de ilustrar também, mas que tem um traço mais diferenciado do que o da Ana. E ela tá pedindo ali, né? Draw this in your own style, que é desenhe no seu próprio estilo, desenhe do seu jeito. É isso que eu ia falar. Lê de novo em inglês, Draw Mauro. this in your style, desenhe no seu estilo. Volta na tela, por favor. Isso daí eu tirei lá do Instagram dela. Desenhe do seu jeito, da sua forma, do seu modo. Porque isso daí é uma nova onda criativa. Você conhece, mas você desenha do seu jeito. Você reproduz o personagem da sua forma. Não é isso que estamos falando, de versões? Que legal. Ela reproduziu, ela botou a coroa, colocou o cabelo loiro, mas ela colocou uma roupinha mais jovial, uma luvinha, coisa mais fofinha, não é? Olha só, mais um, gente, na tela para você.
Olha só, ela fez a fanart da Sally Face. A Sally Face é uma personagem de um jogo aí que vocês gostam, não é? E aí vocês vão colocando, ó, vários falando, ai, Sally Face, que lindo. Gente, eles amam, eles conhecem a gente, né? Sally, tá assim, boiando. Sally Face, isso aí. Não é? A gente tá boiando, mas olha, eles estão amando, Marilyn. Estão amando tus dibujos, mira que lindo, que guai todo esto. E o que é legal é que a gente vai ver agora um outro videocast, o videocast dela, intitulado Bebês, que aí ela vai mostrar os bebezinhos dela, que são as OC. Então, assim, se você tem aí, você é fã, você pode aprender a recriar, fazer versões a partir de um original, mas você pode criar seus novos personagens. E aí, a partir desses desenhos, você vai criar as suas fanfics, as suas narrativas para eles. Vamos dar uma acompanhadinha aí no vídeo da Marilyn? Na telinha. Ai, que lindo! E a gente parou na metade do vídeo, porque sempre a gente fala bastante, a aula já está se encerrando. Mas aí é bem legal que vocês vão lá no canal dela. Aliás, vão até o Instagram, de lá ela coloca o link para o canal. Vocês vão ao canal, vão assistir todinha a criação dos bebês dela. E ela ia começar a colorir ali, e aí vocês podem entender ali do processo, como é que se faz. Ela coloca tudo bonitinho também, qual é o aplicativo que ela usa, ela ajuda bastante vocês a entenderem. Vamos ali para mais a nossa última interação no chat, que aí eu quero saber de vocês. Se vocês curtem este tipo de ilustração, qual é o anime que você gosta de acompanhar? E se você já imaginou criar um anime ou se você se inspirou em um que você curte para desenvolver uma versão? O chat estava aberto, não estava? O pessoal gostou bastante dessa ilustração, o pessoal gostou bastante. Boku no Hero... Vamos conseguir ler, nossa, será? One Piece. Que missão, Naruto, hein, Mauro? Naruto. Ai, Johô, Hantaro. Gente, Nanatsu no Hantaro, Taisen. Gente, eu tenho medo de estar sendo trollado por eles, porque eu não conheço. Não, pior que mas não tudo tá, bem, não. também legal isso aí, bem gostei. Olha, tem vários aqui falando, mas eu não sei desenhar, gente, mas vá até esses perfis, eles ensinam, essas alunas são incríveis, elas ensinam, Cavaleiros do Zodíaco, você conhece? Esse eu conheço. A Raíssa colocou aqui, Cavaleiros do Zodíaco, Não, Dragon Balls, né, esse tipo de coisa, mas assim, eu acho que isso aí é coisa de tiozão, né, falar de Dragon Balls, mas tudo bem, vamos lá. Death Note eu conheço também. Kakegurui, ó, eu tô amando, eu tô amando. Por falar, Death Note é daqueles que transpuseram do anime
para o cinema, né? Live action. E o pessoal não achou muito legal, não. Ficou meio... Mas assim, tem vários alunos aqui falando que gostariam sim de criar. Ai, que legal, gente. Olha, tem alunos já falando, a Melissa falando que já tem 6 ou CIS. Além de ela assistir animes, ela ainda tem 6. Na telinha, só para encerrar a aula, gente, o professor Edson aqui dizendo para... O professor Edson, ele dizendo para que os alunos da escola Wilson Rachi, lá no Itaim, ai, gente, são os alunos da minha prima, Leda? Isso. A minha prima, Leda, é professora de arte lá no Wilson Rachi. Será que são os alunos dela? Devem ser. Uau! Um grande abraço para eles. Ah, manda abraço. Que a minha prima é de arte. Mas, professor, muito obrigada pela sua contribuição. Deixa eu fazer um chorinho aqui, mais um minutinho na aula, só para explicar para vocês o que é um anime. Em japonês, significa animação. E por lá no Japão, Mauro, é o termo utilizado para designar qualquer forma de ilustração ou animação que existe. Já aqui no Brasil, aquilo que você falou, o que é? Aqui no Brasil, utilizamos esse termo para designar qualquer ilustração que tenha inspiração nas artes japonesas. Isso. O primeiro anime de que se tem notícia data do ano de 1907 e foi criado com base nos mangás. Isso, primeiro vieram os mangás, depois os animes, né? Porque o mangá é um processo mais artesanal e o anime é outro processo, vocês viram, exigem mais cores, mais estudo ali das personagens. Então, assim, gente, tem que conhecer muito de cultura japonesa para gostar de anime. E quem sabe um dia a gente vê aqui uma aula só de anime, que vocês aí criando esses OCs também coloquem histórias, mandem pra gente, procura a gente ou posta lá na hashtag Eu no CMSP. O que aprendemos na aula de hoje? Vamos sintetizar? Que aprendemos que podemos criar versões adaptadas de obras literárias ou manifestações artísticas das quais somos fãs. Sim, vocês podem. Aprendemos também sobre vários gêneros e suportes que trazem versões de outras obras. E também vimos que todos podemos construir uma fanart que sirva de incentivo para que outras pessoas conheçam o artista de quem somos fãs, porque o maior objetivo da fanart, como vocês bem disseram, é de divulgar a obra daquela pessoa que você gosta muito. E aí, lá no caderno do aluno, tinha uma sugestão de atividade que para você ter uma ideia de fazer a agulha e a linha, que é um apólogo, interagirem com personagens de outra história, sabe assim? A agulha e a linha conversando com Bela e Fera, Harry Potter, Branca de Neve e tal, outras narrativas. Pode ser até baseado em games. Isso estava lá. Após escolherem a história que acolherá a narrativa machadiana, vocês poderão escrever um texto em formatos de cenas, que é o roteiro, depois selecionar essas cenas, colocar num podcast, videocast ou um trailer honesto. Será que a gente vai receber algum? Estou ansioso para isso. Tá lá no caderno do aluno, quando vocês receberem, já tem essa sugestão de atividade. Já viram aqui nossas explicações? Já estou curioso. Estamos curiosíssimos. Gente, não esqueça, a aula acabou. É muito rápido, não é? Não esquece de dar o seu like, compartilhar. Eu estou enchendo o saco. Vai vir agora o link, por favor. Siga, ative o sininho. Por favor, faça o seu comentário na nossa aula, deixe sua opinião. Estamos aqui para vocês, a hora que vocês quiserem, desde que seja nesse horário da semana que vem ou amanhã. Muito bem. Uma hora volta na terça, amanhã tem mais aula, tá bom, gente? É isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, até.